Boa noite a todos, companheiros, amigas, amigos, nossos queridos irmãos, nossos queridos ouvintes. Então quero compartilhar um estudo da Palavra de Deus baseado no capítulo de Lucas 24. E é sobre isso que eu quero dizer, né? Nossa esperança hoje. Jesus virá. Não adianta a gente correr e desesperar. E eu creio que Deus tem falado comigo e fala diariamente, né? Eu quero brevemente orar para a gente entrar diretamente na palavra. Senhor Jesus, muito obrigado por este tempo da Tua palavra, que o Senhor promete, que o Senhor voltará. Por mais que murmuremos e como criança nos comportamos muitas vezes desesperados, batemos o pé, choramos, gritamos, esperneamos até, Senhor, por querer uma resposta Tua. E se não realmente descansarmos na Tua palavra, e em vão tudo faremos, em vão choraremos, em vão clamaremos. Realmente ensina-nos a colocar todas a Tua intervenção, Teu propósito, senão realmente passaremos por tudo isso e nada aprenderemos, ó Senhor. Voltaremos a uma vida medíocre, uma vida sem direcionamento. Muda, Senhor, o curso da humanidade, principalmente daqueles que se dizem que são Teus filhos. Pedimos uma vez mais a Tua graça, a Tua sabedoria ao abrirmos a Tua palavra agora, Senhor. Tenhamos a plena convicção do que vamos falar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema da mensagem hoje que nós queremos passar para vocês, o tema é nosso grande desafio. O porquê do grande desafio, né? Então, nosso grande desafio hoje, que é o tema da mensagem, nós estamos muito propensos, né, sujeitos a nos envolvermos, principalmente aqui no Brasil, as questões políticas que nós estamos vivendo, porque não é só da pandemia, não é só a questão de saúde, né, questão sanitária, mas também uma questão de crise política que a gente vê, escândalos, né, que nós temos visto aí. Então essa é o grande desafio, é como que nós devemos caminhar em meio a isso. A tendência é nós tomarmos um lado, né? Tem dois lados, e sempre nós tomarmos um lado e apoiarmos e seguirmos defendendo alguma coisa, ignorando os propósitos de Deus. Quando acontece isso, justamente, se nós ignoramos os propósitos, né, as perspectivas de Deus nesse plano que nós seguimos, né, tomando partido, né, de algum lado, se nós ignoramos as perspectivas de Deus nesse propósito, obviamente nós vamos nos decepcionar, obviamente nós vamos brigar, obviamente nós vamos caminhar por alguma coisa, de algum lado, mas não vamos chegar a lugar nenhum. Nós, claro, no nosso partidarismo, né, nós queremos a democracia, queremos a lutar por algo bom, justo do país inteiro. Porém, não podemos distanciarmos dos planos de Deus dentro disso aqui. É o que eu quero chamar a atenção de você. O grande desafio é como caminhar em meio a tudo isso, né, se envolvendo em tudo que está acontecendo, porém não se desviando da perspectiva do plano de Deus dentro de tudo isso que estamos vivendo, tá? Porque é isso que acontece. Eu já quero adiantar para você, os líderes mundiais, falando para a igreja, agora aqueles que têm um conhecimento mais assim das profecias, né? Os líderes mundiais não sabem que eles mesmos ainda vão fazer coisas que eles não sabem, e nós já sabemos porque está na Bíblia. Uma delas eu quero adiantar para vocês, que nós sabemos, por exemplo, né, que muitos dos grandes líderes das grandes nações ainda vão se rebelar contra Israel. Tá? É bíblico, está aqui, por mais que nós oremos, por mais que nós falemos que dê a paz para Israel, eu estava dizendo às crianças outro dia lá, os adolescentes, quando a gente ora pela paz em Israel, não é só pela paz em Israel, quando a gente está orando pela paz em Israel, nós estamos falando para a igreja, para que Jesus volte para buscar a sua igreja, né? Porque Israel vai ser subjugado ainda por todas as nações, vai ser encurralado, vão se voltar contra eles, né?
A Bíblia fala sobre o tal de Tubal, Meseque, Gog, Magog, né? Que nada mais é a Pérsia, que é o Irã hoje, né? O Irã, a Turquia e a Rússia, né? Eles vão se voltar contra Israel. Eles ainda nem sabem, mas eles vão se voltar contra Israel. Então, se a gente tirar essa perspectiva bíblica de Deus, né? A perspectiva, o propósito de Deus dos nossos propósitos, nós podemos até passar semanas em oração, né? 40 dias em oração, mas se nós passarmos por cima disso, vai ser em vão, vai ser medíocre, vai ser bater em ferro frio, né? Nós temos que orar, temos que passar por isso, pedindo para que Deus, entenda o que eu estou dizendo e que eu quero chegar, pedindo para que Deus cumpra o seu plano e nós, através desse plano, possamos caminhar. Eu quero que vocês aprendam, né, que nós entendamos isso. Por mais que tudo que nós estamos vendo, temos que ter a perspectiva de Deus dentro do plano de nossas vidas. Seja nas coisas mais insignificantes que nós falemos que sejam. Mas se tirarmos a perspectiva de Deus dos nossos planos, nós chegaremos a lugar nenhum. Nós andaremos em círculo como o povo no deserto. Entenda o que eu estou dizendo? A Bíblia fala sobre coisas que vão acontecer, né, volto a dizer, os próprios líderes mundiais não sabem, mas tem profecias aqui na Bíblia falando. Então, tirar o plano de Deus de nossas vidas é bater em ferro frio. Tá? Então, vamos entender isso aí que eu falei para vocês. Né? O nosso tema de hoje é exatamente isso, o grande desafio. O grande desafio hoje de todo ser humano, de todo crente, de toda pessoa que não é crente também, é saber como viver. Tá? As pessoas estão se estressando. É interessante, eu volto a dizer, né? No nosso meio cristão, nós muito cobrávamos das pessoas que diziam que não tinham tempo para ir no culto, que estavam cansadas, que estavam saturadas, que não tinham tempo para seus filhos, que muitas vezes ficavam em casa porque tinham que atender seus filhos, seus maridos, suas esposas. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, lá do início, o 5º livro do Pentateuco, 8:4, fala assim, uma das partes do versículo, para te provar, para saber o que havia no seu coração. Então, eu quando leio esse versículo, eu meio que rio agora, né? Porque Deus estava falando assim, desculpe a expressão, mas Deus estava falando assim, cara de pau, né? Mentiroso, você falava que você queria, que você não tinha tempo para o seu filho, você falava que você não tinha tempo para a sua esposa, você falava que você não tinha tempo para o seu esposo, para a sua esposa, para sua família. Você falava que você não tinha tempo para vir para os cultos, você não tinha tempo para ler a Bíblia. E agora? Né? Então é isso que Deus fala, para saber o que havia no seu coração, na Bíblia fala, para saber o que havia no seu coração, para te provar. E Deus está provando a cada um de nós. O que mais se tem agora, esses 60, quase 90 dias, o que mais se tem tido é tempo. E o que as pessoas têm feito? Nada. Dizem que não estão aguentando mais ficar com os filhos. Nós recebemos no nosso meio, como professores, né, nós recebemos cada mensagem de pais, né, dizendo que já estão saturados, os alunos estão cheios, não sabem mais o que fazer, não sabem mais o que fazer com esse tempo, com esse ócio. Então Deus está dizendo a toda essa nação, a todo mundo, vocês que diziam que não tinham tempo para mim, agora eu estou, há 60 dias eu estou aí na sua casa, do seu lado, tentando te chamar para uma conversa, tentando falar com você através de uma leitura bíblica, através de um texto. As pessoas já se saturaram, tá, de vídeos, de áudios, de celular, de internet, de jogos. As pessoas querem sair, as pessoas querem enfrentar o perigo lá fora, como disse o nosso excelentíssimo, né? Vamos sair na chuva. As pessoas querem sair, já querem provar, né? Já não estão nem aí, querem provar, brincar com a morte. A Bíblia fala também para não tentar ao Senhor teu Deus, não brincar com a verdade, né? Não brincar com a verdade. Se você pode, fique em casa, né? É menos um risco. Se você pode, às vezes nós temos que sair para comprar, para comer, né? Para trabalhar, somos obrigados, no nosso caso, temos que sair, né? Temos que cumprir com as nossas autoridades, nossos patrões, então nós temos que sair. Em Lucas capítulo 24, o último capítulo do Evangelho de Lucas, versículo 13 e 14, eu vou ler, fala assim, ó.
que naquele dia se falando da ressurreição de Jesus. Jesus morreu, né, numa sexta-feira, foi sepultado, ficou sábado, e no domingo já ressuscitou nas primeiras horas. Então, naquele dia, ele tinha aparecido a Maria Madalena, já tinha aparecido as outras mulheres, e aí aparece esses dois discípulos que estavam também caminhando numa aldeiazinha, para uma aldeiazinha chamada Emaús. E eis que no mesmo dia, domingo, dois dos seus discípulos iam para uma aldeia que era a distância de Jerusalém de 60 estádios, mais ou menos 12, 13 quilômetros, tá? E cujo nome era Emaús. E eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando, os dois entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. E lhes perguntou e disse: que palavras, que coisas são essas que vocês conversam enquanto caminham entre vós? E por que estáis tristes? E eles responderam a Jesus: és tu o único peregrino, forasteiro, né, em Jerusalém, que não sabe das coisas que têm acontecido nesses dias? E Jesus lhe perguntou: quais? E eles disseram: de Jesus, o Nazareno, que era homem, profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e dos homens, de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação e a morte e o crucificaram. Interessante, né? Aqui fala que esses dois homens iam conversando entre si, né, sobre a ressurreição. Estavam tão preocupados, eles estavam super, hiper, ultra antenados, conversando sobre a atualidade, né? Se fosse nos nossos dias, eles estavam com o celular na mão ali, ó, em primeira hora, conversando em primeira mão, né? Aqui, ó, a news chegando agora, dizendo assim: eles caminhavam, o versículo fala, eles caminhavam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E de repente, quando eles estavam falando do que havia acontecido, de que, puxa, como que é, né? Jesus fez isso, Jesus curou, Jesus multiplicou o pão, transformou água em vinho, Jesus ressuscitou a Lázaro de 4 dias e tal. Puxa, e agora pegaram, prenderam ele, mataram e crucificaram. E já é o 3º dia e nada acontece. Eles estavam bem atualizados, porém, não tinham as palavras que Jesus tinha dito para eles. Várias vezes Jesus falou: é necessário que o Filho do Homem morra, seja entregue em mãos dos pecadores, seja crucificado e ao 3º dia ressuscite. Ao 3º dia ressuscite. Então, o que eu quero deixar, o grande desafio aqui também, eles estavam tão envolvidos com a atualidade política daquele tempo, porque no versículos no 21, ele fala assim: nós esperávamos que ele fosse o que remisse e libertasse a Israel, nos libertasse dos romanos. Politicamente, eles esperavam, eles estavam super antenados, né, falando da atualidade, porém, tirando a Jesus, tirando as perspectivas, tá? Os planos de Deus foram tirados da vida deles. Estavam criticando, estavam claudicando, perdão, essa é a palavra, estavam questionando entre eles. Puxa, a gente tinha tudo na mão, né? Desculpa a expressão, esse cara era o cara. Ele tinha tudo na mão, era poderoso em palavra, era poderoso em fazer, né, em milagres, até milagre fazia. Mas, o que aconteceu? Né? Os planos de Deus estavam fora, estavam super antenados, super atualizados, assim como nós. E falando de política, eles queriam que tudo se resolvesse. Mas quando eles falam de Jesus, eu vou chegar nesse ponto aí, né? Eles estavam super antenados, que Jesus aparece tão preocupado com as suas coisas, com as suas aflições, eles estavam preocupados com as coisas atuais, estavam com a sua vida, né? Com o momento ali, o momento de pandemia deles que eles eram, a nação estava entregue nas mãos dos romanos, os romanos dominavam todo Israel, Jerusalém, e eles queriam um libertador, eles queriam ser libertos. Era uma crise política que estava havendo ali. Então aquilo ali era tão importante que eles esqueceram que aquele que eles esperavam que fizesse a libertação deles, morreu. E não escutaram que os planos de Deus era que Jesus morresse.
mas que a ressurreição fizesse, né, um upgrade ali, né, fizesse uma diferença, uma mudança na vida deles. Eles não conseguiram entender, porque tiraram os planos de Deus da vida dos planos deles. Entenda isso que eu estou dizendo para vocês. Então o importante o grande desafio é não tirar das nossas vidas, dos nossos planos, o plano de Deus. Então aqui, fala que quando eles caminhavam, no versículo 15, e aconteceu que indo eles falando, o mesmo Jesus apareceu, se juntou a ele e perguntou para eles: o que vocês estão conversando aí? Por que vocês estão tristes? Né? E muitos dizem, e o versículo fala, mas eles estavam impedidos, não conseguiram enxergar a Jesus. E as pessoas, né, podem dizer, é porque eles estavam eles estavam com uma escama, estavam preocupados. É simples, a explicação aqui é mais simples do que isso. Eu não sei você, mas eu nunca vi, né? Eu nunca fui a um funeral e 2 dias depois aparece a pessoa falando comigo, né? Não sei se você já foi a um funeral assim, né? Mas eu nunca fui, eu creio que ninguém, nem na Bíblia também. Você pode falar, mas eles tinham visto a Lázaro, o que fez arder mais no coração deles depois. Mas o que realmente aconteceu aqui, que é simples, é óbvio de entender, é isso. Jesus, na sexta-feira, Jesus é preso, 9 horas, na quinta-feira ele é preso, né? Na 9 horas da sexta-feira ele já é chicoteado, todo dia tinha passado, ele é preso, crucificado, meio-dia, até 3 horas da tarde, então ele fica mais ou menos entre 3 a 6 horas pendurado e morre. Às 3 horas da tarde ele morre, e aí já fica ali. No outro dia, sábado, tiram, né? Cedo tiram ele, já sepultam. No domingo de manhã já ressuscita, né? Então entenda bem, né? É normal, se você for em um funeral, você sabe que a pessoa morreu, não vai voltar mais, né? Então é simples de entender porque eles falam que eles não conseguiram reconhecer que era Jesus. Você acabou de sair do funeral, não tem nem 3 dias, contando por horas, não tem nem 3 dias, de repente o cara aparece ali e fala assim, é Jesus, tá tudo beleza. Tá. É simples que eles não entenderam, né? Uma das razões era essa. Ninguém, já tinham visto a Jesus ressuscitar a filha de Jairo, a Lázaro, volto a dizer a Lázaro, que eu sempre falei há uns domingos atrás, mas morreu no funeral e agora ele aparece assim, do nada. É simples que eles não conseguiram entender, reconhecer que era Jesus, porque eles estavam mais preocupados também com outra questão. E aí, o versículo seguinte fala que Jesus pergunta para ele, que palavra que vocês estão conversando enquanto vocês caminham? E eles falam, você é o único forasteiro, você é o único estrangeiro que está aqui, que não sabe o que está acontecendo, no mundo inteiro não se fala em outra coisa a não ser do coronavírus, né? Desculpa, né? No mundo inteiro aqui em Jerusalém não se fala a morte de Jesus, né? Do cara que causou, da pessoa do Senhor Jesus que causou mais impacto em toda essa terra aqui, dentro e fora de Israel. Os romanos sabiam disso. Ele falou, você é o único que não sabe dessas coisas? E Jesus, eu gosto muito da resposta de Jesus, se não irônica, uma cena bufaresca que a gente fala, se não cômica, né? Jesus fala, quais? Né? Ou seja, eles estavam falando de Jesus para Jesus, sobre Jesus, né? E Jesus fala, quais coisas são essas, né? E eles começam a dizer, de Jesus, o Nazareno, que era profeta, um homem profeta, poderoso em palavras e feitos, em milagres, né? O grande desafio, quem é Jesus para você? Porque esses homens disseram aqui, assim, o próprio Jesus pergunta para ele, quais coisas? E ele fala, você é o único que não conhece a Jesus? E Jesus fala, quais? Quem? Né? Jesus o Nazareno, Jesus de Nazaré, Jesus que era lá da província de Nazaré, Jesus, o filho de Maria, irmão de Judas, irmão de Tiago, né? Enteado de José, o filho de José. Você não conhece Jesus? Morava lá nessa aldeiazinha ali de Nazaré. Você não conhece a Jesus? Falando de Jesus, sobre Jesus, para Jesus. E Jesus lhes questiona, quem é este? Jesus de Nazaré, profeta, Jesus de Nazaré, homem rico em palavras, cheio de autoridade, Jesus o que fez milagre, Jesus o que ressuscitou a Lázaro, Jesus o que transformou a água em vinho, Jesus o que falava para os fariseus contra os fariseus, Jesus o que falava no meio dos doutores,
Jesus, o que fez tudo. Já o terceiro dia, o prenderam, crucificaram, o mataram. E já é o terceiro dia. Eles não falaram Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o que veio à terra para nos salvar. Eles não entenderam. Pergunto eu, quem é Jesus para você? Um dos profetas poderoso, não o profeta enviado por Deus, o único Filho de Deus que veio para nos salvar, para salvar a humanidade. Essa é a grande diferença que nós, como eu disse, o grande desafio é saber a quem nós seguimos. O grande desafio é saber se realmente nós estamos seguindo a Jesus. O grande desafio é esse. Que é fácil cantar, é fácil louvar, é fácil falar, é fácil andar com a Bíblia debaixo dos braços, é fácil falar que a gente não tem tempo para meditar na palavra de Deus, para ir a um culto, porque eu preciso cuidar disso, da minha família, que eu trabalho, que eu estou cansado. É fácil falar tudo isso. Mas o difícil é reconhecer quem realmente é Jesus, porque agora, nesses quase 90 dias que nós temos vivido, e o que mais nós temos visto, as pessoas que já não sabem o que fazer com o seu tempo. E quando perguntamos, você tem tido um tempo com a sua família, orando, lendo a palavra, tendo um tempo reunido com família, como família. Às vezes os pais não sabem sentar, como conversar com os filhos, com as mães, com o pai com o esposo com a esposa, né? E vice-versa. Sentar ali para ter esse diálogo, a não ser sentar cada um com seu celular e aí ficar disperso ou comentando, né, conversando pelo celular, um ao lado do outro. Isso é a pior pandemia que nós temos vivido. Eu creio que Deus olha nesses 90 dias, tem olhado dos céus, ou tem olhado do nosso lado e feito a mesma questão, falando, não acredito, né? Estão juntos, estão aí e não conseguem conversar. Estão junto comigo aqui, Jesus fez isso para ele. Quem são? Por que vocês estão tristes? Do que vocês estão falando? De Jesus, homem. Você é o único que não sabe? E Jesus podia falar assim, eu não acredito que eles estão falando de mim, sobre mim, para mim. Entendeu? E eles disseram, Jesus que ia nos libertar. Para eles, politicamente, era interessante. Eles estavam pensando em Jesus unicamente como um líder poderoso que poderia libertá-los. E volto a dizer, o perigo que estamos vivendo é de tomar partido em algum grupo, né, político, que seja ou não, algum lado que nós tomamos, sem colocar o propósito de Deus em nossas vidas. Aí nós vamos andar, caminhar em círculos e não vamos chegar a lugar nenhum. O grande desafio é, aqui, caminhar com Jesus sem saber que é Jesus é complicado, né? Caminhar com Jesus, os dois, não um, dois, caminharam com Jesus sem saber que estavam caminhando com Jesus. Isso é perigoso, né? Como eu disse, é fácil andar com a Bíblia embaixo dos braços, é fácil ter uma voz linda e cantar, é fácil ser líder de coro, é fácil ser um maestro, é fácil ser isso. Porém, difícil, ou talvez fácil até, é reconhecer que em tudo, isso não falo para você, falo por mim, primeiramente por mim, em tudo que Deus atua em nossas vidas. Deixar que Deus atue em nossas vidas, colocar os planos de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Tá? Se nós tomarmos partido de alguma coisa, que seja com a prudência. Jesus falou, Jesus disse, acautelai-vos, ou seja, tenham cautela em tudo que vocês fazem. Está predito em Mateus capítulo 24, verso 7. Eu virei de terremotos, de guerras, de nação, né, que se levantarão contra a nação, reino contra reino, e ouvirei de terremotos e pestes. Ele fala de pestes lá, que haverá peste, que haveria peste, e nós estamos vivendo uma peste. Né? Uma das, talvez, dessa geração nossa, dessa minha geração, né, de quarentão já, que vivemos, nunca vimos algo assim. Nunca vimos. Os outros que já passaram lá pela Segunda Guerra viram, né? E nós não. A Bíblia disse que haveria pestes. Né? Mas ele disse ainda, ou seja, que isso vai passar, que isso é princípio de dores. São princípios de dores.
né, que podem vir coisas piores por aí. Mas graças a Deus, né, quando vier as piores coisas, tem uma promessa. Ele prometeu que aqueles que são deles, acredite você ou não, a igreja já estará com Jesus nos céus. Amém por isso. Então, olhe para a palavra de Deus. Ela é o seu relógio. Olhe a Bíblia, leia a Bíblia, tente entender. Ela é o seu relógio, ela é o seu mapa e está se esgotando o tempo. Ok? Então, nunca deixemos de tomar partido, retirando a perspectiva bíblica dos nossos propósitos, dos nossos planos, das nossas vidas, do nosso dia a dia. Porque podemos até dizer que está dando certo, mas lá no final nós vamos voltar ao começo, em círculo. Tá ok? Eu quero deixar essa mensagem com você justamente para falar de algo. Eles se arrependeram quando Jesus começou a falar para eles, insensatos, né? Até quando não vão enxergar? E Jesus começa a falar para eles, começa a falar dos profetas, começa a falar de Moisés e tal, até que eles convidam Jesus para ficar na casa deles. Jesus ainda faz um ato, né, que vai embora, né? Daí, querendo que ele convide a Jesus, fez Jesus que ia mais adiante, ele fala, fica conosco porque já se faz tarde. Jesus quer escutar isso de você também, tá? Jesus, ele é educado, ele não força a barra com ninguém, ele quer escutar, quer ouvir da sua boca a sua decisão em convidá-lo. Ele fez que ia, pode ler esse capítulo, ele fala, Jesus fez que ia adiante, fica conosco que o dia já se declina, fica conosco, janta conosco, come conosco. Abriram seus olhos e eles reconheceram que era Jesus, mas Jesus desapareceu da presença deles, né? E eles disseram o que então? Não ardia o nosso coração quando ele falou conosco do que vocês falavam, o que vocês estão caminhando, por que vocês estão tristes, né? Eles reconheceram que eles tiraram do propósito deles, porém tiraram o principal, que era a morte e ressurreição de Jesus para salvá-los de verdade. Uma salvação que não era salvar Israel, era uma salvação da alma, uma salvação do espírito, algo que lhes daria paz mesmo estando sob domínio romano, algo que nos dará paz mesmo estando sob domínio dessa pandemia, desse vírus. Deus é aquele que nos dá a paz. Deus é aquele que pode nos dar a paz em meio ao vale da sombra da morte. Eu quero deixar para você, quando Jesus disse, e por que estáis tristes? Vocês estão tristes, estão dizendo por quê? Porque a imagem que ele tinha na mente dele era uma imagem de um Deus morto. Eles dormiram, ou talvez não dormiram, preocupados com a imagem do libertador deles, todo desfigurado, com uma coroa de espinho, com as costas abertas por chicoteadas, com as mãos pregadas com pregos, todo ensanguentado, como Isaías 53 fala, né? Seu rosto foi desfigurado, como se pasmaram, se surpreenderam olhando para ele, porque eles ficaram desfigurados. Essa era a imagem com que eles dormiram. E quando Jesus aproxima dele já normal, né? Sem nenhuma chaga no rosto, sem nenhum sangramento no rosto, limpo, ressurreto, eles não puderam enxergar. Nós estamos tristes porque o nosso líder morreu. Quem é Jesus para você? Nós temos caminhado com essa imagem que Jesus morreu, talvez essa imagem que nós dormimos e levantando com ela, no Jesus, né, crucificado e morto, assim caído, né? Essa é a imagem que a gente tem no crucifixo, num quadro na nossa casa, né, nos livros que a gente tem, né? Essa é a figura que se mostra, aquele Jesus com um rosto triste assim, né, caído, olhos azuis, né, com as mãos furadas. Esse não é o Deus, esse não é o Jesus a quem eu creio, a quem eu sirvo, embora isso tenha sido inculcado na nossa cabeça desde pequenininho, né? Quando se fala assim, qual que é a figura de Deus que você tem? Vem aquela característica, aquela caricatura de Jesus, loiro, bonito, olhos azuis, tal, tudinho. Mas a Bíblia fala que não havia beleza nele, não havia nele formosura, de quem nós escondemos o rosto. Então, eu quero terminar com você nesta noite falando, a Bíblia diz aí que nós acabamos, Jesus está perguntando, por que estás tristes? Senhor, é pela pandemia que não passa. E nós estamos sujeitos a ela. Realmente estamos. Ele está dizendo, sim, vocês estão sujeitos a ela. Mas lembrem-se, eu estou com vocês. Amém? Eu estou com vocês. Isso vai passar. Mas como vai passar, Senhor? Muitos podem morrer. Sim,
vai passar. Mas se você passar por ela sem mim, vai ser mais difícil, né? Sem alguma fé. E a fé repousa aí nisso, que não é pelo seu dinheiro, muitos já provaram isso, que o dinheiro não salva, né? Da pandemia, do vírus, pegou, por mais que você tenha dinheiro, não tem lugar, não tem leito, não tem hospital, então não dá para comprar o seu lugar ali, né? Não tem raça, não tem nada. Acreditemos, uma coisa só devemos acreditar. O grande desafio é acreditar que Deus, que Jesus pode fazer um milagre, pode tirar essa ansiedade de mim e tirar o plano de Deus dos nossos planos é andar em círculo. Então eu quero deixar nesta noite com você esta mensagem. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que pode estar caminhando talvez junto com você e você pode não estar enxergando. Faça uma autoavaliação se você realmente conhece a quem você tem servido, se Jesus realmente está caminhando com você. Faça uma autoavaliação no seu coração. O quanto Deus faz parte ou tem feito parte da sua vida, dos seus planos. O quanto Jesus é importante para você. E Jesus fala, por que está triste? Porque o meu Jesus morreu. Então eu quero falar para você. Jesus ressuscitou. E ele venceu a morte. E muitos podem dizer, Jesus venceu a morte. Entregue a sua vida para Jesus. Faça esse compromisso. E você também. Irmãos queridos, vamos ver com quem estamos caminhando. Se não estamos impedidos muitas vezes porque não estamos acreditando. Porque estamos colocando em primeiro lugar os nossos planos. Não durma com a imagem de Jesus triste, derrotado, mas um Jesus que realmente venceu a morte. Tá? Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, temblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. Vou voltar lá. Ao ver as gravuras nos quadros pintados daquele que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, que inspirava fé, também confiança e dava a todos um gozo infinito. E um dia também verei face a face, pois assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus. Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus. Como Ele é. Amém? A paz do Senhor seja com vocês, tenha uma boa semana, que Deus abençoe e lembre, Jesus está caminhando com você lado a lado, não seja como aqueles, tente enxergar.